Os vereadores de Uberlândia se reuniram hoje para tentar definir estratégias de trabalho já para o início de 2020. A gente lembra aqui que dos 27 eleitos para o atual mandato, 14 estão presos no presídio Jaci de Assis. Outros 2 cumprem prisão domiciliar. Eles foram alvos do GAECO em investigações sobre vários crimes, entre eles desvio de dinheiro público. Teve gente que, por conta das prisões, renunciou ao mandato. Enfim, hoje a Câmara está meio que sem rumo. A reunião começou por volta das 9h30 da manhã. Na pauta, o futuro do funcionamento da Câmara. Para que deliberássemos, primeiro, a condução da casa. Quem assume, de acordo com o regimento, é o vereador Antônio Carrijo e o vereador Adriano Zago. Outra coisa que nós ponderamos é a necessidade da Câmara Municipal de nomear uma comissão para fazer uma auditoria nos contratos. Comissão essa que deverá ser feita por servidores efetivos e comissionados da casa. Nós precisamos tomar pé de todos os contratos. Os contratos de segurança e de limpeza da Câmara vencem amanhã. Se não forem renovados, o local ficará sem estes serviços. Dia 1º, a Câmara Municipal de Uberlândia já estaria sem nenhum tipo de segurança armada ou até mesmo de vídeo monitoramento. Então isso, a limpeza e também os fornecedores do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem diversos contratos de prestação de serviço, terceiros de boa-fé, que têm prestado o seu serviço, seja na limpeza, seja em tudo que envolve o dia a dia do Poder Legislativo, que ficariam sem os seus recebimentos. Essa articulação dos legisladores veio depois que 3 operações do Ministério Público Estadual, por meio do GAECO, apontaram que 22 dos 27 vereadores de Uberlândia podem estar envolvidos em fraudes. 21 deles chegaram a ser presos e 14 permanecem com prisão preventiva decretada pela Justiça no presídio Jaci de Assis. Outros 2 estão em prisão domiciliar. 5 vereadores solicitaram renúncia do cargo depois de acordos com o MP. Mas somente o pedido do ex-vereador Esmar Prado foi aceito até o momento. A situação dos vereadores Roger Dantas, do Patriota, Ricardo Santos, do PP, Felipe Felpes, do PSB e doutora Flávia Carvalho, do PDT, ainda está indefinida. Os vereadores que renunciaram, o regimento prevê um quórum com maioria absoluta, que são 14 vereadores, para instaurar essa sessão. Nós não conseguimos por não ter os vereadores aqui hoje no exercício do mandato. Então, para essa questão, por ser uma condição especial e não prevista em lei, nós estamos buscando uma tutela jurisdicional, um amparo jurisdicional, para que, uma vez o juiz entendendo a necessidade, nos dê essa ordem para que seja feita essa sessão com um quórum inferior aos de 14. A reunião durou pouco mais de 2 horas e a realidade hoje da Câmara, segundo os vereadores que estão trabalhando, é a seguinte: se as deliberações não forem permitidas, o funcionamento da casa se tornará impossível. Sem essa análise, nada está garantido e o Poder Legislativo na cidade de Uberlândia fica totalmente inativo, o que é constitucionalmente temerário. Só para a gente lembrar essa história, o regimento interno da Câmara fala que em prisões temporárias, aí é possível que o integrante da mesa diretora tome decisões, como foi feito, por exemplo, com o pagamento do mês passado, em que Vilmar Rezende, que é o vice-presidente, estava em prisão temporária e conseguiu assinar algumas deliberações. A questão é que esses vereadores foram para a preventiva e aí automaticamente os mandatos são suspensos. Por isso, essa situação toda, essa necessidade de um novo presidente, a gente vai falar sobre isso ainda, porque hoje à tarde os vereadores se reuniram então com o juiz de plantão em Uberlândia. Eles já saíram do fórum com algumas definições e a repórter Valéria Almeida conta pra gente. Boa noite, Valéria. E aí, a Câmara já tem um novo presidente? Oi, Fernanda. Boa noite para você, boa noite a todos. Sim, a Câmara Municipal já tem um novo presidente, é Antônio Carrijo, do PSDB. Ele assume interinamente e exclusivamente para tomar essas medidas emergenciais que precisam ser tomadas, como a gente viu aí na reportagem, entre elas a contratação de empresa de segurança, contratação de empresa de limpeza para a Câmara Municipal, cujos contratos vencem amanhã, também pagamento de fornecedores e de funcionários. Antônio Carrijo assume interinamente e por tempo indeterminado. Ele que é o vereador mais velho e com maior número de mandatos. A Câmara também tem um novo secretário e ordenador de despesas, Adriano Zago. E a mesa diretora já tomou a decisão de fazer um contrato emergencial com a empresa de segurança. Só lembrando que no momento a Câmara Municipal de Uberlândia tem apenas
8 vereadores, 14 estão presos no presídio Jaci de Assis, 2 em prisão domiciliar e 5 renunciaram depois das operações do GAECO, que investigam, entre outras coisas, suspeitas de corrupção. Carrijo disse que não tem data para convocar uma sessão extraordinária para que sejam lidas as cartas de renúncias de 4 vereadores que renunciaram agora neste mês de dezembro, depois de acordos firmados com o GAECO. Lembrando que o outro vereador que renunciou, que é o vereador Ismar Prado, ele já tinha renunciado anteriormente, essa carta já tinha sido lida aqui na Câmara Municipal e um novo vereador assumiu o lugar dele. Então falta a leitura das cartas de 4 vereadores, das renúncias de 4 vereadores. Tem ainda também definição sobre os processos, né, de cassação de 3 vereadores que já foram abertos, esses processos dos vereadores Juliano Modesto, Alexandre Nogueira e Wilson Pinheiro, já que alguns dos integrantes dessas comissões também estão presos, então também há essa indefinição sobre isso. Definição, portanto, apenas de um novo presidente interino da Câmara Municipal, Antônio Carrijo, e de um novo secretário, Adriano Zago. Muitas indefinições ainda para o ano de 2020, Fernanda, mas o ano de 2020 é logo ali, né? E a gente vai seguir acompanhando. Exatamente, Valéria. A gente costuma falar o seguinte, como eu acompanhei muito essa questão das operações do GAECO, a gente sabe como começou a Câmara em 2019, a gente ainda não entende muito como vai acabar em 2019 ainda, porque só tem mais amanhã. Começa 2020 e as sessões começam em fevereiro, quer dizer, como é que vai começar essa história, esses trabalhos vão ser definidos, a gente segue sempre trazendo. Obrigada, viu? Até daqui a pouco, eu sei que você tem outras notícias pra gente. Até mais, viu, Valéria?